Amém. Vamos então agora ler o capítulo de número 10 do Evangelho de Mateus, dando continuidade ao nosso projeto de leitura da Palavra de Deus, aonde o tema desse projeto é Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. E o capítulo 10, ele vem com um assunto apenas, um assunto que é Jesus envia os 12. Do versículo 1 até o versículo de número 42, nós temos um assunto que nós vamos ler agora e vamos tirar daqui alguns ensinamentos. Você já deve ter em mãos o seu caderno para estar anotando tudo aquilo que Deus está falando ao nosso coração, todas as revelações que Deus está te dando. Está aqui ao meu lado o QR Code para você baixar o livro, aqui está o modelo da folha para você estar anotando. Então, caneta, papel na mão, e vamos lá à leitura do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Nem levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor.
Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá sua recompensa. Então nós lemos aqui o capítulo 10, que é um só assunto, e dentro desse assunto podemos tirar muitos ensinamentos, muitas palavras de crescimento. Primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele envia. Há um desejo de Jesus enviar pessoas, trabalhadores, para evangelizar, para pregar o reino de Deus. E quando Jesus envia, diz aqui no versículo 1, que deu-lhes autoridade. Todo aquele que é enviado por Jesus, ele tem em sua vida a autoridade espiritual. Diz aqui, para expulsar espíritos imundos e curar toda sorte de doença. Então, Jesus nos deu essa autoridade. Quando ele nos enviou, quando ele mandou nós irmos pregar o evangelho a toda criatura, ele nos deu a autoridade. Ninguém sai para a missão que Jesus lhe ordenou, sem antes receber do Senhor a autoridade para expulsar demônios e curar toda enfermidade. No versículo de número 7, nós vamos ver ali que Jesus, ele especifica o que deveria ser pregado, coisa que nós hoje precisamos atentar. Hoje estamos ouvindo tantas coisas, tantas palavras que não são aquelas que Jesus mandou, desde o princípio, aqueles homens pregarem. Vamos ver o versículo 7. Jesus diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. Que mensagem seria essa que Jesus mandou aqueles homens pregar e que hoje ele ainda ordena a mesma pregação? Diz ali, primeiro, o reino dos céus está próximo.
Queridos, é tempo de nós pregarmos que o reino de Deus está próximo, ou seja, a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, está se aproximando. Há um reino, não esse reino mundano, há um reino nos céus nos esperando. Há um novo rei querendo comandar, querendo guiar o nosso caminho, a nossa vida. Devemos pregar que existe um rei que quer reinar sobre nós. Então, primeira palavra que Jesus manda pregar é: o reino de Deus está próximo. Depois, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. São os sinais que acompanham a pregação. Hoje nós curamos enfermos físicos, enfermos espirituais, por intermédio da palavra, por intermédio da autoridade que Jesus nos deu. Não nós, porque somos capazes, mas porque recebemos do Senhor esta autoridade. Toda cura, toda libertação, ela deve ser feita em nome de Jesus. Jamais podemos dizer em meu nome, em nosso nome, mas sempre em nome de Jesus, porque Ele é a fonte de toda a autoridade. No versículo 16, Jesus vai dizer que Ele nos envia como ovelhas no meio dos lobos. Ou seja, queridos, é desafiador seguir a Jesus, é desafiador pregar o Evangelho, mas, por outro lado, é recompensador você ver vidas sendo mudadas, porque você está obedecendo o ID de Jesus. Então, como ovelhas, eu envio vocês no meio dos lobos. Jesus nunca fez vista grossa, Jesus nunca fez questão de enganar ninguém. Ele disse: a missão é árdua, a missão é difícil, mas a missão também é prazerosa. Eu digo para você, nesses 25 anos de ministério, não tem prazer maior do que você ver alguém sendo transformado, alguém sendo liberto, alguém sendo curado, porque nós obedecemos a ordem de Jesus, porque nós nos colocamos como servos de Deus, ministradores do Evangelho. Por isso não há recompensa que pague. Este é o combustível que nos faz cada dia mais pregadores do Evangelho do Reino, ver os milagres, ver os sinais nos acompanhando, pessoas sendo libertas. Queridos, isso nos traz força e ânimo para continuarmos a ministração do Evangelho. Jesus fala que nós seríamos odiados e seríamos levados a autoridades e seríamos inquiridos sobre o porquê estamos fazendo isso. Muitas vezes somos questionados, muitas vezes as pessoas, por não conhecerem o Evangelho, elas nos questionam, nos acusam, mas como diz aqui Jesus, se você nesse momento não souber o que falar, fique tranquilo. O Espírito Santo, ele vai usar a sua boca. Você vai dar respostas que muitas vezes nem você sabia que sabia tudo isso. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo usando você. Muitas vezes irão perguntar sobre a sua fé, irão perguntar por que você mudou a sua religião, por que você mudou de vida. Nesta hora, fique tranquilo, o Espírito Santo vai colocar palavras de sabedoria na sua boca e você vai poder responder e vai convencer essa pessoa que o caminho que você escolheu é o melhor caminho. Então, quantas vezes o Espírito Santo já me usou e vai usar você na sua boca, usando palavras, dando a você respostas que nem você realmente sabe de onde saíram. Então, quando isso acontecer, lembre dessa palavra. Quando não souberes o que falar, o Espírito Santo vai usar você para dar respostas com base bíblicas, respostas espirituais, que você vai convencer as pessoas da sua fé, convencer as pessoas do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra recomendação de Jesus àqueles homens que Ele enviou foi: não tenham medo. Queridos, não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de que alguém venha fazer alguma retaliação contra você. Jesus deixa bem claro no versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, a nossa preocupação não tem que ser com nada desse mundo, mas ele diz ainda, antes
tenham medo daquele que pode matar tanto a alma quanto o corpo, lançar no inferno. Ou seja, o nosso temor deve ser mais servir a Deus do que receber retaliações dessa terra, deste mundo. Devemos temer. Temer não é ter medo. Temer é você fazer com amor. Temer é você fazer com temência. É você realmente se preocupar em fazer o melhor para aquele que te chamou. Então, não tenha medo desse mundo, não tenha medo do homem, porque o máximo que ele pode fazer é tocar na carne. Mas antes, vamos temer ao nosso Deus, que tem poder de tocar tanto na carne quanto na alma. Então, fique firme, não tenha medo, porque aquele que te chamou é fiel para guardar e proteger você. No versículo 32, Jesus fala sobre aqueles que confessam diante dos homens o nome de Jesus e aqueles que se envergonham do nome de Jesus. Quando eu me converti, eu lembro que muitas vezes eu ficava acanhado de andar com a Bíblia embaixo do braço, porque as pessoas iam dizer, lá vai o crente, lá vai o crentinho, e isso me incomodava no começo. Mas quando eu li essa palavra, quando eu entendi que eu não podia me envergonhar de Jesus, porque se eu me envergonhasse dele aqui na terra, naquele dia, ele também me negaria. Então, daquele momento em diante, eu perdi essa vergonha, perdi esse temor. Hoje eu ando com alegria, com a minha Bíblia, com a minha palavra. Se alguém me perguntar se eu sou cristão, eu digo, eu sou cristão com muito orgulho, com muita alegria, porque Jesus mudou a minha história. Então, queridos, não tenha medo de confessar Jesus diante dos homens. Antes, faça isso com alegria, porque Jesus mudou a tua vida, Jesus mudou o teu destino final, porque Jesus abriu o caminho para você em relação ao Pai. Então não tenhas vergonha de confessar Jesus diante dos homens, porque Jesus deixou bem claro, verso 32, quem pois me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Que nós possamos com alegria sempre declarar Jesus na nossa vida. Não venhamos nos envergonhar de falar do amor de Jesus, de falar das bem-aventuranças de Jesus, de falar do reino dos céus que Jesus veio trazer. Não tenha vergonha, para que naquele dia também ele não venha nos negar e não venha se envergonhar de nós. Ao contrário, que naquele grande dia Jesus possa estar ao nosso lado e dizer, Pai, este filho não negou o seu nome, este filho pregou o evangelho com alegria na terra, então eu estou aqui para realmente abraçar ele e confessá-lo diante do Senhor. Que Deus nos dê essa grande graça de naquele dia não sermos envergonhados, mas o Senhor vier nos confessar e nos se alegrar conosco diante do Pai. Nos últimos versículos desse assunto, Jesus fala que todas as vezes que nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando o próprio Senhor Jesus. Existe uma canção que fala de uma pessoa que convida Jesus para jantar na sua casa e ele espera Jesus chegar e ele separa uma galinha assada para dar para Jesus. E naquela espera por Jesus, vem pessoas pedindo um prato de comida, e ele vai dando, mas ele guarda o melhor pedaço para Jesus, até que chega uma pessoa e ele entrega aquele pedaço, e no fim ele diz assim, Jesus, agora não tenho nada para te entregar. E até que a canção vai dizer que Jesus fala para ele, filho, eu já vim na tua casa, eu já me alimentei, porque cada um daquelas pessoas que você deu um pedaço de comida, foi para mim que você deu. Então Jesus ele diz nessa palavra, que se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então se nós, com essa visão de amar ao próximo, de entregar ao próximo, sabendo que fazendo para ele, estamos fazendo para Deus, nós receberemos essa recompensa, o galardão, cada um conforme o nível. Como profeta, você receberá galardão como profeta, como discípulo, você receberá galardão como discípulo. Então, faça isso. Quando você puder ajudar alguém, ajude pensando, eu estou fazendo para essa pessoa, como se eu estivesse fazendo para Cristo, porque fazendo para ela, eu faço para Deus. Assim nós nos tornaremos cristãos melhores e o nome do Senhor será engrandecido na nossa vida. Este foi
o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Lembre-se, não deixe de anotar na folha tudo que você está aprendendo, todos os assuntos que estamos falando, para que você possa voltar a ler esse caderno, relembrar os assuntos e você ficar sabendo tudo sobre o Evangelho de Mateus, todo o assunto, tudo que eles falam, todas as revelações que Deus tem nos dado. Então está aqui o QR Code, está aqui o modelo, que você venha anotar e após o término do Evangelho de Mateus, você venha encadernar esse caderninho e você realmente ter isso como um livro de estudo e acompanhamento na sua vida cristã. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo com o capítulo 11 do Evangelho de Mateus.